Fala, turminha! E aí, meus queridos? Tudo bom com vocês? Hoje é um dia que merece um estudozinho, né? Um vídeo falando um pouco do que foi esse dia hoje, né? Que dia espetacular hoje! Eu tenho certeza que da galera que tá no grupo, ninguém perdeu dinheiro. Agora, quem não conhece e quem aplica um operacional sem saber o que está fazendo, hoje foi dia que a corretora deu sorriso de orelha a orelha, né, galera? Mas, como sempre, eu venho aqui fazer um videozinho para vocês, uma análise do que aconteceu hoje, né, para a gente nessa quarta-feira deixar um vídeo com as marcações aí para o dia de amanhã, mas falando principalmente no que aconteceu, né, turma? Eu sempre venho reforçando. E o Smart Money, ele não é simplesmente você marcar order block e tentar fazer a operação conforme você segue o jogo, tá? Porque muitas vezes, se você faz a operação contra a tendência, você acaba querendo caçar topo ou caçar fundo, né? E acaba se dando mal. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de operação. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu queria dar aqueles recadinhos, né? Não se esqueçam de deixar aquele like. Se você ainda não fez o treinamento, não se inscreveu, aproveite. As vendas ainda estão acontecendo, o link está na descrição. Treinamento promocional. Se você adquiriu, você ainda vai pegar as aulas ao vivo que a gente vai fazer na segunda quinzena de fevereiro. Então aproveita aí, não dá bobeira, olha toda a galera que está aí já virando chave e operando e aprende como é que a gente faz da maneira correta, tá? Então vamos seguir. E aqui também lembrando novidade para vocês, tá, pessoal? O canal agora está sendo um parceiro, né? Um parceiro não, uma colaboração da Ninja Trader aí. Então o link está na descrição. Se alguém quiser abrir conta na Ninja, a Ninja não tem mais aquelas mensalidades absurdas, tá? Você pode abrir tua conta lá, fazer os testes na demo da hora que você quiser e depois para operar também com a corretora própria deles. Eles estão com condições muito boas aí, sem mais aqueles custos abusivos, aquelas coisas caras que tínhamos aí antigamente. Então, o link está na descrição aí, se você quiser abrir uma conta para testar, fica à vontade. A plataforma é top. Então vamos falar aqui do vídeo, né? Uma coisa importante que eu quero conversar com vocês é quando a gente fala a respeito de liquidez, né, galera? E por que eu falo isso aí? Porque assim, ó, eu já venho falando isso há horas, né? Que a gente tem esse range aqui, esse cara aqui que é o cara que tá valendo, né? E o preço chegou a fazer uma retração mais ou menos ali de 50%, um pouco acima até, uma retração de 50%. Porém, ele fez aqui um choque. E quando ele faz um choque, a gente tem que esperar por uma retração para continuidade na subida. O que muita gente não sabe e não entende no Smart Money é que, na maioria das vezes, essa volta ela tende a ser uma descida complexa. Como assim, Emerson, uma descida complexa? Ele não vai fazer assim, voltar e pegar o order block e subir, que nem vocês veem aí nos desenhos de toda a maioria dos professores de Smart Money. Não. Ele vai eliminando através da liquidez interna. Como que ele faz isso? Dessa forma aqui, ó. Ele costuma deixar fundos duplos, ele deixa um topinho mais baixo, né? Ó, aqui nesse caso ele deixou fundo triplo, aí ele volta, quebra esse fundo. Quando ele quebra o fundo, todo mundo entra vendido e aí ele volta para buscar liquidez lá de cima. Então vocês entendam que se vocês pararem para analisar e estudar um pouco sobre o Wyckoff, vocês vão entender sobre essas movimentações, né? Porque o que o preço ele vai ter que fazer para ganhar dinheiro? O preço ele está apostando nos stops que estão atrás desse fundo duplo. Quando ele passa daqui, ele aciona o stop de quem está comprado e aciona a venda, né? Então, estopa todo mundo. E aí, quando ele faz isso daqui,
não tem força para subir, e aí ele abre o dia aqui embaixo, muita gente sai vendendo esse rompimento, porque vai dizer, não, agora ó, ele está fazendo o pivô de baixa, eu vou vender no rompimento com o stop aqui atrás e vou buscar o alvo lá embaixo. Só que aí é que está a pegadinha do malandro, porque ninguém entende que esse fundo é simplesmente uma captura de liquidez. Então, o que ele vai fazer? Ele bota todo mundo preso na venda, por isso que eu comprei aqui de manhã e bati minha meta nos meus 750 pontos aqui no meio do caminho. Não me interessa, subiu um montão, podia ter pego 1.500 por dia, mas bateu ali no meu alvo, acabei saindo e fechando o dia, né? Então eu opero assim, 600, 750 pontos por dia, não fico o dia inteiro operando. Então, é dessa forma que eu trabalho. O que acontece aqui? Começa a subir aqui, ele começa a acionar os stops de quem estava vendido no fundo e vai fazer com que o preço chegue até a outra região. Só que quando ele chega aqui, aí é que está o outro erro da galera que está achando que ele fez a quebra de estrutura aqui e quando ele chegar nesse order block aqui eu vou sair vendendo. Gente, esse é o erro mais amador que a gente pode ter no aprendizado do Smart Money. Se ele capturou a liquidez aqui embaixo, é óbvio que ele vai buscar as extremidades lá de cima. É óbvio, dificilmente ele ia parar aqui para continuar descendo, porque ele já não teve força, tá? E aqui ele começa a acionar, e aí começa a entrar aquela galera que começa a querer adivinhar o movimento do preço para descer, e aí ele faz o quê? E lembra, assim, ó, galera que está no grupo do Telegram, link está embaixo. Eu avisei na hora do almoço, ali logo depois do almoço, quando estavam todo mundo já de olho nesse order block aqui, e eu avisei ali, eu botei a mensagem lá no almoço, para depois não falarem que é coisa de gráfico pronto. Eu falei, quem está esperando para vender nesse order block aí, espera que ainda tem mais stop para buscar dessa galera que está querendo vender. E olha só o que ele faz. Depois que ele busca o stop de todo mundo, ele rasgou mais de 1.500 pontos. E teve uma galera que pegou esse trade aqui agora à tarde, que eu estava vendo no Telegram. Teve gente que bateu 1.000 pontos sem nem ver. Bateu entrada lá em cima no order block, foi sair com 1.000 pontos com um único candle. Então, galera, vocês precisam entender essas movimentações que o preço faz e não querer ficar lutando contra. E eu sempre falo assim, ó, analisem o gráfico macro, analisem o que ele está fazendo e não queiram ficar só olhando o pedacinho do gráfico pequeno que está ali na hora que você está operando 5 minutos. E tenham essa visão macro, que nem, ó, ele veio, fez a captura de liquidez lá em cima e está voltando aqui agora. Qual que é o movimento que a gente tem que esperar? Como que vai reagir nessa região aqui para ver se ele vai dar continuidade na subida? Porque teve muita gente aqui, isso aqui está sendo o stop da galera que comprou rompimento. Essa descida de uma vez aqui é tudo stop do povo que comprou rompimento. Porque não, o preço vai subir mais, só que vai subir mais e o cara vai comprar o preço onde? Vai comprar caro. Então, turma, estejam sempre muito atentos em relação a isso. Saibam interpretar no gráfico essa captura de liquidez, que é isso que vai fazer ganhar dinheiro. Não ficar só marcando order block, boss e choque. Esse negócio de o Smart Money básico que ensinam que funciona assim, quebra de estrutura, marca order block e tchau, isso não existe mais. O Smart Money ele já está conhecido, né? Já está funcionando há anos. Então, quem opera o básico está perdendo dinheiro. Porque quem opera o básico, o que acontece? Vendeu nesse imbalance aqui, vendeu nesse order block aqui e tomou só stop. Até o preço chegar na onde deveria para dar a venda, ó. Na onde está o dinheiro? Se eu quero vender como? Eu quero vender caro, no mais caro possível. Se eu quero comprar barato, no mais barato possível.
tá? Entendam sempre muito bem isso daí, galerinha. Beleza? E para a gente deixar aqui, o que a gente tem nesse gráfico aqui, ó? Aquilo que eu mostrei para vocês. As regiões são essas aí. Deixa eu dar uma limpada para tirar isso aqui. Porque ele deixou liquidez interna, foi lá buscar. Só que aqui, repare que eu ainda tenho um topo duplo aqui, tá? Então, essa descida aqui, o que a gente tem como característica desse movimento? Analisar qual que é o lado que ele vai. Então, o que a gente tem de tomada de decisão aqui? Aqui, né? Então, o que acontece? Ele vai descer aqui para provavelmente tentar capturar lá em cima para depois voltar, ou quem sabe seguir o preço para cima. Mas percebam que a gente está no meio do caminho. Ó. Então, o que eu tenho que esperar para tomar uma decisão sensata? Compras aqui e vendas aqui. Esperar o preço chegar nas extremidades. Aqui, tá vendo? Eu tenho um fundo duplo, né? Então, eu tenho liquidez aqui que ficou. Ó. Eu já tenho liquidez presa aqui. Então, possivelmente, isso aqui vai empurrar o preço para baixo. Ou fazer um sweep nessa região para direcionar o preço lá para cima. E depois que a gente passar daqui, aí nós temos os próximos alvos lá em cima. Aonde é o próximo alvo lá de cima? Esse aqui. Ó. Esse cara aqui, tá? Que é a próxima extremidade, onde eu vou fazer o quê? Pensar no aqui está caro para vender, é aqui que eu quero vender. Tá? Então, são nessas regiões. Porque assim, ó, o que vocês precisam entender? Agora eu tenho esse range aqui. Olha lá. O que eu vou buscar? Por operações próximas da minha Golden Zone. Se ele não tiver força para romper esse fundo aqui e voltar, nós vamos tentar subir com operações de compra até lá em cima. Porque a venda está lá em cima. Agora ele voltou a estar numa região barata, numa região de demanda para compra, tá? Ponto importante a se observar, essa região aqui, né, que é o teste desses topinhos aqui. Então, tudo isso vocês precisam observar, beleza? Rapidão, vamos falar do dólar aqui, ó. O dólar é a mesma coisa do lado contrário, tá? Ele fez esses rapa de liquidez aqui, a notícia fez ele trazer aqui, botar todo mundo preso na venda, e agora o caminho do dólar é a extremidade lá de cima, né? Então a gente tem o que aqui? Um dólar também no meio do caminho. Então a gente tem que esperar para tomar decisão, é a mesma coisa que o índice, tá? Contanto que vocês têm que tomar cuidado, é que o dólar está fazendo isso aqui. Então, se ele vier aqui, possivelmente vai ser para romper. Então, tomem cuidado com venda. Aqui, por enquanto, seria alvo dessa compra aqui do fundo. Claro, estamos no final de pregão, rolagem de dólar, tá? O último dia é complicado, ninguém carrega uma operação no último dia do mês. Mas, graficamente analisando, esse aqui é o padrão. Então, tomem cuidado com isso e estejam atentos aonde operar, porque aqui está no meio do caminho, beleza? E para a gente fechar nosso videozinho, vamos falar da Nasdaq. A Nasdaq hoje deu uma bela de uma venda, eu peguei hoje. Essa primeira pernada que eu peguei. Eu tinha feito uma comprinha aqui, ele não subiu. Depois, na hora que ele segurou aqui, eu acabei entrando vendido. Saí aqui, ó, logo no rompimento do fundo. Não carreguei até lá embaixo, porque eu tinha deixado essa região marcada, né? Mas a gente não opera notícia. E a notícia foi exatamente o que fez o preço buscar a liquidez ali que a gente tinha para depois descer até. E ele está indo para o próximo alvo, tá? Próximo alvo lá de baixo. E é esse carinha aqui. Então a gente tem aí essa próxima pernada aí da Nasdaq que a gente está acompanhando. Só vamos aqui atualizar,
né? Então a gente tem alvos lá para baixo, ok? Então aqui a gente tem o que? Aqui, ó. Fiquem atentos nesse sentido. Aqui foi uma captura de liquidez. Se ele segurar aqui e voltar, isso aqui é para romper e levar lá para cima, tá? Não vai chegar aqui e dar venda. Para ele dar venda, teria que ser algo nessa região aqui de baixo, para dar continuidade, ok? Então fiquem espertos em relação a isso. Agora ele está num ponto que ele está numa correção grande, né? Tem muito alvo lá para baixo. Então, quando a gente olha a Nasdaq, a gente analisa aí que o Nasdaq a gente usa muito a análise dos 60 minutos. A gente vê pelo 60 que, ó, ele fez o sweep aqui e está dando continuidade. Então, muito provavelmente, nós teremos aí uma descida pelo menos até o segundo alvo lá embaixo. Então, fiquem espertos em relação a isso. Não sei se é amanhã, na abertura hoje à noite, não, mas amanhã pode ser que ele dê esse complemento de descida aí nessa correção, visto que ele quebrou a estrutura, né? Agora sim, nós tivemos aí uma quebra de estrutura e aí nos caracteriza já o mercado indo para baixo. Beleza? Então era isso, galerinha. Meu muito obrigado a todos vocês. Fica aqui mais um videozinho nesse meio de semana. Tenham um bom descanso, um excelente pregão amanhã. Grande abraço a todos e até mais.